Olá pessoal, bem-vindo. Esse é o canal Mais TI e nessa videoaula quero dar continuidade ao nosso gerenciamento de disco, tá? Eu falei para vocês sobre o volume extendido, falei também sobre o volume distribuído, que é o RAID 0, tá? Já falei também sobre o volume espelhado, que é o RAID 1, e nessa videoaula quero falar um pouco mais sobre o volume espelhado, o RAID 1. E depois eu vou falar para vocês sobre o RAID 5. Só que o RAID 5 a gente não consegue configurar ele numa máquina cliente, tá? Eu vou acessar uma máquina, um Windows Server 2008 R2 e vou configurar o RAID 5 para vocês também, tá? Vou ensinar como que a gente realiza essa configuração. É bem simples. Vou acessar aqui com minha conta de administrador. Vamos aguardar carregar o perfil. Bom, sobre o volume espelhado, o RAID 1, ele oferece uma disponibilidade e tolerância à falha, tá? Se um disco ocorreu um defeito em um disco, o outro disco funciona perfeitamente, você não vai perder os seus arquivos. Eu já até fiz uma videoaula sobre isso, o volume espelhado dentro do volume onde está o sistema operacional, tá? Se você não viu, você pode entrar no nosso canal e ver essa videoaula. Porém, esse volume espelhado ele não melhora o desempenho do computador como o volume distribuído, que eu também mostrei em uma videoaula anterior. Você pode acessar o nosso canal e ver lá a videoaula sobre volume distribuído, que é o RAID 0, certo? A informação que é gravada no primeiro disco, ela também vai ser gravada no disco 2, tá? Ela é refletida para o disco 2. Ele é um volume espelhado. O disco 1 é, e tem um disco 2. O disco 2 é o espelho do disco 1. Toda a informação que tiver no disco 1, tá, terá essa informação também no disco 2. Por isso que ele oferece para você a tolerância à falha, certo? E outra coisa também, o disco precisa ter o mesmo espaço, o mesmo tamanho. Se você tem lá um disco de 1 TB, tá? Você vai ter que ter o outro disco de 1 TB. A Microsoft recomenda que você tenha um disco do mesmo fabricante, mesmo modelo, para que você não tenha problemas, certo? Esse disco ele não vai aumentar ele não vai somar, ele não vai aumentar o tamanho, certo? Se você tiver dois discos de 1 TB, vai permanecer 1 TB, diferente do volume distribuído e do volume estendido que eu mostrei nas videoaulas anteriores, que ele soma, tá? O espaço. O volume espelhado ele não vai somar. Então vamos lá, vamos à configuração. Para poder configurar aqui o nosso volume espelhado, posso clicar com o botão direito no computador Gerenciar ou Iniciar Executar disk mgmt.msc. Vai abrir aqui o meu gerenciamento de disco. Eu tenho aqui o meu disco 0 e o meu disco 2. O disco 1 é o disco que tem a minha parte reservada pelo sistema e o meu sistema operacional. Eu não vou mexer nele, vou mexer apenas no disco 0. Vou criar aqui, botão direito, novo volume espelhado. Tá? Vou avançar, ele vai aparecer aqui o disco disponível, que é o disco 2. Eu vou adicionar. O disco com volume espelhado tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, se eu colocar aqui 2 gigas, eu vou estar adicionando esse tamanho aqui tanto para o disco 0 quanto para o disco 2. Vou avançar, vou colocar aqui o nome de espelhado. Avançar, vai aparecer um resumo das minhas configurações e vou concluir. Ele vai aparecer aqui a mensagem de que eu preciso converter esse disco básico para dinâmico. Basta clicar em Sim e vamos aguardar. Bom, o meu disco já está disponível, apareceu aqui a reprodução automática do Windows, tá? Então, toda a informação que tiver aqui no disco 0 vai ser refletida para o disco 2, tá? Se ocorrer uma falha no disco 2, o meu disco 0 vai continuar funcionando perfeitamente. Eu já mostrei isso numa videoaula anterior. Basta você instalar um novo disco, tá? Remover o espelho do disco 0, tá? E vamos fazer aqui, vou colocar um offline.
você vai remover o espelho do disco que está faltando, tá? E depois vai adicionar o espelho novamente. É só isso. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário, tá? Se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. Obrigado, pessoal, e até breve.